Olá a todos, quem fala é professor Hércules. Na aula de hoje vamos falar a respeito do triângulo de Pascal e os números binomiais. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos: reconhecer as propriedades do triângulo de Pascal e relacionar nas combinações e nos coeficientes do desenvolvimento binomial. Calcular números binomiais e desenvolver um binomial de Newton utilizando o triângulo de Pascal. Triângulo de Pascal. O triângulo de Pascal é um triângulo aritmético infinito, onde são dispostos os coeficientes das expansões binomiais. Os números que compõem o triângulo apresentam diversas propriedades e relações. Ou seja, o triângulo, na verdade, ele já é pronto, ele é já um triângulo numérico, tá? Observe aí, esse triângulo formado por esses números sempre começa pelo número 1 na primeira linha, depois novamente número 1 na segunda linha, nessa disposição, e depois 1, 2, 1. Tá? Esse 2 é formado pela soma do 1 com 1 na linha de cima. Reparem que a próxima linha, 1, 3, 3, 1, o 3 é formado pela soma 1 mais 2, que deu 3. O outro 3 é formado pela soma 2 mais 1, que também dá 3. Tá? O número sempre é formado pela soma dos outros dois que estão em cima. Tá? Então, não foi colocado aí algumas somas, né? 5 mais 10 deu 15, 20 mais 15 deu 35, né? 1 mais 7 deu 8 e 21 mais 7 deu 28. Tá? A gente fez até a linha que tem 1, 8, 28, 56, 70, 56, 28, 8 e 1, mas ele é infinito. Aí nós temos novamente a representação do triângulo de Pascal, que vai até a 10ª linha, tá? 10ª linha é aquela linha que tem o 10, ó. 1, 10, 45, 120. Reparem que somando, vamos trabalhar aí com a penúltima linha. Eu somo 9 com 36, dá o valor de baixo, que é o 45. Eu somo 36 com 84, dá o valor de baixo, que é 120. E assim sucessivamente, aí foi feita até a 10ª linha, para que vocês, se precisarem consultar até aí, vocês têm. Esse é o famoso triângulo de Pascal. Vamos ver os números binomiais, os coeficientes do triângulo de Pascal. Os números binomiais estão associados a coeficiente dos termos de um binômio do tipo x mais a elevado a n, onde n é um número inteiro e positivo. Esse é o famoso binômio de Newton. Os números binomiais são representados por essa simbologia, né? N e o P, entre parênteses, em que NP são números inteiros positivos e o P é menor ou igual a N. Essa é a fórmula para você obter os números binomiais, que é a mesma fórmula de combinação que nós já estudamos, tá? Que é N fatorial dividido por P fatorial, N menos P fatorial. Então, nós vamos fazer a comparação então, do triângulo de Pascal com os números binomiais. Então, vocês têm aí à direita o triângulo de Pascal até a linha 6. Reparem que nós temos aí dois números que estão em vermelhos, o 5 e o 10, e um que está em azulzinho, o 5. Do lado esquerdo, vocês têm aí os números binomiais. Tá? Então, está destacado aí os números binomiais 5 e 1, 5 e 2 em vermelho e o 6, 2 em azul. Então, olha só, o binomial 5, 2 é a combinação, né, 5 por 2 a 2. Então, é 5 fatorial dividido por 2 fatorial, 5 menos 2 fatorial. Isso vai resultar em 5 menos 2 dá 3 fatorial. A gente simplifica o 3 fatorial. 4 vezes 5, 20, dividido por 2, 10. Então, reparem que o número binomial 5, 2 é o 10. Ó. Né? O triângulo de Pascal ele já dá o valor direto sem que você precise fazer o cálculo usando a fórmula. Tá?
Mais um exemplo seria o que está em azulzinho ali, o binomial 6, 2. Né? Você vai ver que o binomial 6, 2 vai dar 15. Utilizando a fórmula, tá? Nós substituímos na fórmula, fazendo os cálculos. Né? Eu simplifico 4 fatorial, 6 vezes 5, 30. 30 dividido por 2, 15. Tá? Então, essa é a relação entre o triângulo de Pascal e os números binomiais, que são as combinações. Tá? Desenvolvimento de um binômio. Potências do binômio do tipo x mais a. Vamos começar com elevado a zero. Tá? Então, todo número elevado a zero, inclusive a expressão, né? A expressão algébrica é igual a 1. Se for elevado a 1, dá ele mesmo, né? Ou seja, um x mais um a. Eu destaquei os coeficientes, tá? Eu fiz questão de colocar um x e um a, não somente x mais a. Se for elevado a 2, ou seja, x mais a que multiplica x mais a, se a gente desenvolver, vai dar 1x ao quadrado mais 2ax mais 1a ao quadrado. Se for elevado a 3, se a gente desenvolver, né, que seria x mais a que multiplica x mais a, e depois que multiplica de novo x mais a, a gente vai chegar nesse resultado, 1x ao cubo mais 3a, x ao quadrado mais 3 ao quadrado x mais 1 ao cubo. Vamos agora comparar isso com os números do triângulo de Pascal. Repare que o resultado 1 é a primeira linha lá do triângulo de Pascal, 1. O 1x e 1a, olha só, o triângulo de Pascal tem 1 e 1. Depois, o triângulo de Pascal tem 1, 2 e 1, que são os coeficientes quando ele é elevado ao quadrado. E o triângulo de Pascal depois tem 1, 3, 3 e 1, que são os coeficientes quando o binômio é elevado ao cubo, né? Que tem os coeficientes 1, 3, 3 e 1. Então, está relacionado uma coisa com a outra aí. Para isso serve também o triângulo de Pascal. Vamos ver um exemplo como que eu iria desenvolver, então, x mais 3 elevado à quarta potência. Então, eu vou ali na linha que aparece o número 4, que é aquela linha que tem 1, 4, 6, 4 e 1, e dali eu vou pegar os coeficientes. Tá? Eu pego os coeficientes 1, 4, 6, 4, 3 e 1. Eu esqueci de colocar 1, mas não tem problema, né? A mesma coisa. Então, ficou ali, ó, x elevado à quarta potência, depois x elevado à terceira potência, x elevado à segunda potência, x elevado à primeira potência e o último termo não tem x. E o número 3 começa a aparecer no segundo termo. O primeiro termo é só x elevado a 4, o segundo termo tem 3 elevado a 1, depois 3 elevado a 2, 3 elevado a 3 e 3 elevado à quarta potência. Tá? Então, a gente completa o nosso desenvolvimento usando os coeficientes do triângulo de Pascal. E agora nós vamos fazer a continha. Né? Ficou então x elevado a 4. 4 vezes 3 deu 12. Faço primeiro a potência, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 6, 54. Faço 3 ao cubo, 27. 27 vezes 4 deu 108. E a última, né? 3 elevado a 4, 81. Vamos ver mais um exemplo. E se for negativo, né, o nosso binômio, se for x menos 3, o que vai acontecer? Vai dar os mesmos resultados, a única coisa é que vai aparecer sinais de menos alternados. Então, repare aí que o primeiro, que é o x elevado a 4, é positivo. Daí começa negativo e vai alternando. Positivo, negativo, positivo. Tá? Vai sempre alternando um sim ou não. Os resultados serão os mesmos, apenas vai aparecer o negativo no 12 e no 108. Vamos ver a soma dos coeficientes do binômio? Para calcular a soma dos coeficientes de um binômio, basta substituir as letras pela unidade, ou seja, por 1, pois os valores numéricos não são afetados. Ou seja, vamos calcular a soma dos coeficientes do desenvolvimento do x mais 3 elevado a 4. Você vê que a gente quer só a soma dos coeficientes. Isso vai dar um resultado numérico. Tá? E a gente vai trocar o nosso x por 1. E daí eu resolvo essa expressão. 1 mais 3 dá 4. 4 elevado à quarta potência, 256. Está feito, está resolvido.
Essa é a soma dos coeficientes. Não precisa desenvolver o binômio. Na letra B, se for menos, né? Se for 2x menos 3, eu troco o x por 1 pela unidade. Tá? Então, faço 2 vezes 1, 2. 2 menos 3 deu menos 1. Menos 1 elevado à quarta potência resulta em 1. Mais um exemplo, se for 2x mais 3, eu troco o x por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1, 2. 2 mais 3, 5. 5 ao cubo, 125. E se for apenas x mais y, eu substituo o x e o y por 1. Resulta 2. 2 elevado à sexta potência, 64. Simples assim. Chegamos ao final desta aula, vimos o triângulo de Pascal e os números binomiais. Procurem fazer os exercícios propostos, procurem entrar nos plantões para esclarecer as suas dúvidas. Uma boa semana para vocês e até breve.